na sua rota, na sua direção, pessoas sem nenhuma condição, nenhuma, não faz uso nem da capacidade cognitiva e muito menos por não ter intimidade com Deus, não faz uso da capacidade espiritual e sem discernimento, né? Sem discernimento, sem avaliar, sem prudência, né? Ao mesmo tempo aceita tudo como de Deus e ao mesmo tempo rejeita tudo como se não fosse de Deus, né? A gente estava até apresentando 4 comportamentos, né? Quatro reações que faz muito mal para o evangelho, para a própria pessoa. Um deles é o ateísmo, né? O ateísmo que decide não acreditar em nada, né? Aí vem o ceticismo também, né? Que estuda muito, mas nunca tem certeza de nada, né? Aqueles que são dogmáticos, né? Desenvolvem uma verdade absoluta, né? Se fecha para todo e qualquer conhecimento. Eu estava ontem em uma sala de aula com um grupo de alunos seletos. Na verdade, o aluno ali era eu, né? Porque alguém tem que se apresentar para compartilhar. E eu iniciei dizendo para eles que aquele núcleo era um núcleo de conhecimento compartilhado. Qual é a definição de um comportamento compartilhado? É aquilo que você, eu, não iremos aprender sozinho. Em algum momento, vamos precisar parar para ouvir melhor o que as pessoas estão dizendo. Não só rebater, não só descrer, não só defender uma tese porque eu me sinto confortável com ela. E os dissidentes, né? Aqueles que brigam, aqueles que partem, né, como torcida organizada para o quebra-pau, aqueles que não têm tolerância, não têm autocontrole de si mesmo e partem para a agressividade, né? Para aquela violência agressiva e estúpida, né? E não há necessidade disso. O texto sagrado nos oferece nos oferece um critério que nos tira da margem do erro, tanto de acreditar e no desacreditar. É quando nós examinamos tudo de acordo com as Escrituras. As coisas que são de Deus não vai entrar em conflito com as palavras de Deus, e todas as coisas que se diz que são colocadas como o singular, a palavra de Deus, também não vai entrar em contradição com a palavra de Deus que está dentro da Escritura. Eu estou sendo um pouco aqui técnico, né? Na minha colocação de dizer as palavras de Deus e a palavra de Deus, mas também tudo que vem do lado de fora, que levado para o crivo da palavra de Deus, se não for de Deus, com certeza não entrará em conflito com a palavra de Deus. Simplesmente pela palavra de Deus não validar, nós simplesmente então rejeitamos não a pessoa, mas rejeitamos o que essas pessoas estão dizendo e muitas vezes, né, usando o nome de Deus. Né? Eu estou aqui um pouco sem sinal, desatualizado aqui. Nós estamos com algum problema na internet, né? O pastor Ezequiel Rodrigues, como eu disse lá naquele início, ele se posicionou
quando eu disse que Paulo foi na sinagoga, e hoje muitos se aproveitam, né? Eles falam do pastor para o membro, eles falam que aquela igreja não é certa, eles vão na casa de todos os membros, só não vai na casa do pastor, só não vai na casa do padre, né? Só não vai na casa do líder, só não vai na casa daquele que tem um conhecimento da Sagrada Escritura, né? Porque os membros também têm, mas infelizmente estamos vivendo um momento que os próprios líderes atuais, né, eles não estimulam mais a leitura bíblica. Então, é por isso que estamos vivendo com o analfabetismo, né? É por isso que estamos convivendo com essa agressividade, as nossas igrejas crescendo em quantidade, mas quando vamos analisar a qualidade, né, quando paramos para discutir de forma saudável sobre um ponto doutrinário, sobre um conceito, até porque nós vivemos um dia que ninguém não discute nada, sabe? Não existe mais espaço para discussão, não existe mais espaço para um diálogo respeitoso, não existe mais isso, né? Pela primeira vez estamos percebendo na esfera política que ninguém quer levar os assuntos ao debate, né? O desrespeito com a população é tão grande, o desrespeito com o cidadão que paga imposto, que sustenta esses caras, que mantém o harém deles, é tão agressivo que eles decidem defender os seus conceitos, as suas ideologias, e até porque, se forem para um debate, serão cães raivosos, homens estudados, né? Mas se comportando como um homem que não teve a oportunidade de estudar, que é muito mais educado. O cara do campo que não teve a oportunidade de estudar, alguns são mais educados do que esse escolarinho branco, especialista em lesar a nação brasileira, né? E até porque hoje tem o apoio, né, da instância superior. Antes as coisas eram assim, inocente e culpado, tá? Hoje tem a terceira palavra, o descondenado, entendeu? Não existe isso, eu estou falando, mas é pelo que eu vejo, né? O culpado é inocente, e hoje o cara sai, mas o culpado não é inocente, então eu tenho que olhar para algum lugar, então ele é descondenado. Então, não dá hoje para conversar, não dá hoje para você sentar. Existe uma barreira muito grande. Somos detentores de uma ideologia, de um conceito religioso tão ferrenho que acaba nos transformando em primatas. Desculpe aqui a minha sinceridade. Está entendendo? Damos carteirada nas pessoas, sou doutor, tenho mestrado, tenho teologia, estudei não sei quantos anos, sou isso, sou aquilo, mas no comportamento, certo? Se comparar determinado ser humano como um animal, hoje, graças a Deus, tem uma lei que defende a violência contra o animal, e comparar um animal como determinado ser humano é uma violência, não quero ser processado. Tá? E o pastor Ziquel então faz um comentário em relação a isso, dizendo: pastor, tem uma agora aí que anda pedindo para todo mundo no WhatsApp, a vida dele, e pedir piques no particular. Já avisei a próxima vez que ela pedir para algum membro aqui da nossa igreja, eu vou chamar ele e o pastor dela para conversar. Isso se ela tem pastor. Fui itinerante durante 15 anos e nunca precisei pedir dinheiro a ninguém. Muito grave o que o pastor Ziquel está dizendo. O pastor Ziquel, pelo que eu estou entendendo aqui, é da nossa região. Jesus Cristo, não é do Ministério de Registro não, né? Quem é esse mercenário aqui, hein? Né? Ele precisa estudar a Bíblia. Quem não trabalha aqui não coma, rapaz. Vai ficar pedindo pix por aí. Pastor Ziquel, a gente usa uma expressão para descontrair, mas é sério. Obrigado, pastor Ziquel. Eu creio que aqueles que nos seguem, tem aí
irmão Juliano, posta novamente, tá? Eu acredito que não é só para ser lido, mas é um alerta, porque isso pode estar acontecendo no nosso meio, ou alguém pode ser abordado por um falso profeta desse, né? E tirar proveito dos mais simples. Está na live o irmão Mateus, está nos saudando com a paz do Senhor. Irmã Daniela Lima, de Monte Sião, Minas Gerais. Meu grande abraço aí ao pastor Mateus, eu acredito que é o pastor Mateus de Sete Barra, que é o coordenador do curso, né? Eu estou ali, né, até que o Senhor nos permite, e Ele nos permite, e os alunos também nos permitem, né? Desenvolvendo ali através do Núcleo Teológico Beriana, o curso teológico, falando um pouco da interpretação do texto, do vocabulário, da gramática, da pontuação da gramática, da sintaxe bíblica. E se for ele, pastor Mateus, meu abraço. Se não for outro Mateus, obrigado por estar conosco. Irmã Daniela, Deus vos abençoe. Irmão Jô da Sede está nos saudando com a paz do Senhor. Um beijo no seu coração, meu amado. É membro, um diácono, da qual me orgulho muito, né? Nele eu quero me dirigir a todos os nossos diáconos, nossos pastores, nossos presbíteros, nossos missionários, nossos membros. Deus vos abençoe. Vamos voltar então aqui nessa temática, quando a mentira fala a verdade. Que abacaxi, gente. E por que eu falo isso? Porque quando paramos para analisar a expressão da exortação do apóstolo João, ele diz: amados, não creais em todo espírito. E ele vai justificar nos versículos em sequência, se referindo aos falsos profetas, né? Aos falsos profetas. E quando ele apresenta essa expressão não, ele está apresentando uma negativa. Isso para nos informar que já naquela época tinha os falsos profetas. Mateus aqui é um jovem, né? Mateus, bem-vindo, participe, acho que é a primeira vez que você está conosco, se não for também, dê a sua participação, compartilhe, né, esta live. Nós estamos aqui lutando contra essa oscilação da internet. Espero que você aí não esteja sendo prejudicado. Então ele apresenta uma negativa: não creai. Já existia falso profeta, e pior do que existir esse vírus, né? Pior do que esses vermes, né? Pior do que esse grupo de pessoas, né? Não podemos subestimá-lo não, porque eles fazem uso da expertise, eles são espertos, né? Eles são habilidosos, né? E é interessante como que você pode enganar alguém, né? Falando a mentira, mas passando ela como verdade. Então daí vem a temática, quando a mentira fala a verdade, né? E isso tudo para lembrar-lhes de Atos 16, no versículo 17, que eu não vou me prender hoje aqui nessa temática, mas vamos continuar, permitindo Deus, quando Paulo estava lá em Filipos e não tinha um local ainda definido para Paulo orar, ele foi para a beira do rio com os demais irmãos para orar, e ali encontrou umas mulheres que de bom grado receberam a palavra, e ali por muitos dias, na medida que Paulo, não encontrando lugar, sempre apresentando esse comportamento coerente, mais uma vez ele está em Filipos, e a Bíblia faz questão de narrar o comportamento. É por isso que o texto ele fica, algumas vezes, você fala, mas eu não consigo entender o texto, porque a gente faz aquela leitura rápida. A gente quer falar apenas da moça escravizada pelos demônios, né? A gente não quer analisar, a gente não quer
valorizar as informações, os códigos, né, que o texto apresenta, que nos ajuda na interpretação. E Paulo apresenta um comportamento prudente, coerente, respeitoso. Então ele vai na beira do rio ali orar. E durante esse tempo, por muitos dias, né, essa jovem escrava de Satanás, que dava muito lucro para a sociedade, porque com a sua técnica de adivinhação, ela trazia uma dinâmica próspera para a economia da época, né? E quando eu falo técnica, porque, gente, ninguém tem inspiração todo dia, é espiritual, não. Tem dia que a pessoa está esgotado mesmo, e aí ele manda o que ele acha no baú, ele manda, ele fala, ele diz, né? Só usa, fazendo uso da experiência do tempo que exerce a função, né? Só faz uma representação, e é nesse contexto que nós falamos, o Paulo diz, examinai tudo, e João diz, não creais em todo espírito. E esta moça, ela está dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e ele vos anuncia a salvação. Isso não foi falado só uma vez, foi falado muitas vezes. Então é daí que vem, Deus trouxe no meu coração fazer esta junção, quando a mentira fala a verdade. Era o espírito do demônio ali? Era. Mas naquele momento ela está falando a verdade. Calma, deixa eu concluir. Eu não estou falando de uma verdade no seu contexto geral, porque esses são os métodos que os falsos profetas, este é o método que também o espírito enganador de Satanás, ele usa para afetar um crente salvo, um crente puro, um cristão que está no caminho de Deus. E qual a técnica que o diabo usa? Mesmo sendo mentiroso, ele é pai da mentira, mas nesse momento ele está falando a verdade, porque Paulo e Silas eram sim os servos de Deus. Ele não está falando só que Paulo e Silas são servos de Deus, ele está falando do Deus Altíssimo, do Deus que está sobre todas as alturas, né? Do Deus onipotente, onipresente. Enfim, ele está manifestando, quando ele fala Deus Altíssimo, todos os atributos de Deus. Aquilo que Deus é, não é aquilo que Deus faz. Certo? Então é mentira? É verdade. É mentira que eles estão anunciando a salvação, mas é claro que é verdade. Mas perceba que ela repete, o lindo do contexto, o lindo do texto, é que ela vem falando as mesmas coisas já há alguns dias. Então, para aí, isto de forma lógica, né, de forma racional, já faz Paulo perceber que existe alguma coisa estranha nesse tipo de abordagem. Esse espírito que está apresentando Paulo. Esse demônio, de alguma forma, está trazendo para a sociedade daquele local uma informação, certo? Olha como o diabo é estratégico. E o que ele quer com isso? Ele quer que Paulo fique neutralizado, paralisado. A missão para a qual ele mesmo está anunciando não é o desejo do diabo que Paulo anuncie e que isto seja realizado ali. A intenção daquele espírito é bloquear Paulo com um trecho da verdade. Aqui está uma dica quando vamos analisar algumas coisas. Ele está falando um trecho da verdade. Não é assim que uma mentira passa como verdade? A pessoa que vai se consultar
com uma determinada pessoa que é conhecido, é conhecida como, me perdoe, dá licença, é conhecido, é conhecida como adivinhador, como aquele que revela, como aquele que profetiza. E me permita abrir um parênteses aqui e volto a dizer, antes disso eu quero aqui, com muita alegria, receber o irmão Jefferson e o pastor Ezequiel, estão nos acompanhando. Pastor Ezequiel, eu fiz aí, viu? Quero lhe pedir perdão, eu fiz menção à sua nota referente esse falso profeta, né? Esse folgado aí, ou esta mulher de vida fácil, né? Se aproveitando do simples e, nesse momento de crise, trazendo ainda mais sofrimento para a nossa população. Pastor Jefferson, Deus te abençoe. Um grande abraço. Meu amigo pastor Ezequiel, vice-presidente, presidente desta magna igreja em Jacupiranga, vice-presidente aí da nossa instituição Ivale. Pastor Adalto Calagan também está nos saudando com a paz do Senhor. Bispo Joé Simão, né, presidente da igreja Plenitude, também está nos acompanhando, cansado, né, com essa demanda do dia. Deus abençoe. Se vocês puderem compartilhar, meus amados, vocês são pessoas influentes, né? Vocês são líderes e são líderes reconhecidos neste Brasil e no mundo. Deus vos abençoe. Sou grato desde já. Vocês não estão em nenhum momento tomando partido pela pessoa. Que se tomar, eu fico grato. Mas que vocês tomem muito mais ainda por entender que eu não estou tratando de outra coisa a não ser daquilo que ocupa a concentração de vocês dia e noite, aquilo que inspira vocês a permanecer de pé, pregando o evangelho genuíno, apresentando um Cristo cêntrico. Feliz é a cidade aonde vocês permanecem e vão continuar como pastor. Então, qual é o método que esses espíritos enganadores usam para confundir, para nos confundir, transformando a mentira em verdade? Quando a pessoa vai se consultar, irmão, existe uma coisa hoje, com todo respeito pelos profissionais da área, porque eu não quero de maneira nenhuma tratar isso de forma pejorativa, de maneira nenhuma, com muito respeito mesmo aos doutores, aos profissionais da área, mas tem uma área chamada psicologia. E pode ser um absurdo, eu estou disposto aqui, pode me criticar, mas algumas coisas são identificadas também acerca da pessoa que está à procura de uma informação, à procura de uma diretriz para a sua vida. A área da psicologia, ela consegue sim, né, alinhar, acertar, colocar a pessoa que está perdida no seu devido lugar, orientar e até identificar quando está diante de uma pessoa que está vivenciando uma crise existencial, não consegue falar, já está num quadro profundo de depressão, por que não dizer opressão. Um exímio psicólogo também, ele consegue identificar, pela cor, pelo penteado, pelo gesticular, né? Sinais, né? São emitidos, linguagem, comunicação. Nós nos comunicamos de forma gestual. Eu falo uma coisa, mas você percebe aqui os meus movimentos. Isto, para algumas pessoas, eles apenas focam na minha expressão verbal, mas há pessoas, pela capacidade, fazendo uso de sua percepção sensorial, ele vai identificar
as minhas mensagens e ele vai perceber, ele vai encontrar, ele vai identificar problemas, ele vai identificar conflitos entre o que falo e a forma como estou comunicando de forma gestual. Sabe? Traços, gestos, pequenos detalhes no rosto de alguém, a forma como se coloca o cabelo de um lado, a forma como se pega, a forma como se reage, né? Diante de uma abordagem. Tudo isso permite alguém identificar. E quando alguém identifica, quando alguém com essa especialidade, né? Pode ser uma vocação, pode ter alcançado isso através de um curso acadêmico, né? Porque desenvolveu isso, treinou, é um profissional, mas tem pessoas que têm também de forma na sua vida um dom, vou dizer tácito, né? Algo nele ou nela. Então essas pessoas, eles quando querem usar isto para os seus interesses, o que eles vão fazer? Eles vão dizer 2 ou 3 verdades daquilo que eles identificaram. E dependendo da sensibilidade, da carência de quem está à procura de uma resposta, a pessoa vai se prender naquelas 3 ou 4 ou naquele trecho de verdade e que é justamente o que os enganadores, os mentirosos, os espíritos imundos precisam para depois fazer das suas vítimas perpétuas, presas, fazem-as refém, explorando suas vítimas, tirando dinheiro, porque a pessoa falou, mas ele falou uma coisa que ninguém sabia, mas ele não conhecia o meu passado e falou isso. Pronto, sabe? Esses dados, eles se tornam tão relevantes nas nossas vidas que o texto sagrado perde o seu valor. Esses dados, eles se tornam como ponto de referência. Nada mais depois daquilo será analisado. Nada mais depois daquele trecho de verdade que o espírito de mentira, que a expertise fazendo uso da psicologia natural, ou até profissional, ou esse pastor, ou esse líder, né? Que faz uso, né, de uma fé mística, né? O ceticismo, né? Ele está dentro da esfera religiosa, fazendo uso desses argumentos, né? Dali para frente, ninguém mais o questiona. Dali para frente, ninguém mais julga o que se ouve, ninguém mais julga o que se vê. E volto a ser repetitivo, eu estou aqui com uma plateia, vou usar essa expressão, seleta, né? Todos que aqui entraram, pelo que eu conheço, têm conhecimento mais amplo para falar sobre isto, tá? Então, hoje nós estamos aceitando o que as pessoas estão dizendo, estamos aceitando as pessoas e estamos rejeitando as pessoas. Se as pessoas que nos convencerem de forma estratégica, tá? Com algum trecho de verdade, com alguma apresentação de verdade, mas que na verdade parece um trocadilho, se tem uma verdade nos mentirosos, nos enganadores, se tem uma verdade é que eles querem tirar tudo que é nosso. Eles querem se aproveitar das nossas fraquezas. Eles querem se aproveitar da nossa carência emocional. Eles querem se aproveitar da nossa simplicidade. Isto é verdade. Se tem uma verdade
nesses pilantra, sabe? Nesses piratas cristãos, tá? É isso. Isto é verdade. E daí para frente, uma vez que a gente tem um conceito definido de verdade, então, da pessoa, mesmo ele falando mentira, então a mentira fica verdade. Concorda ou não? E algumas vezes, porque temos rejeição pelas pessoas, né? Porque desenvolvendo resistência a uma determinada pessoa, a um líder, a um cantor, mesmo essa pessoa, mesmo esse profeta, falando a verdade, falando em nome de Deus, nós o rejeitamos. Então, na verdade, a gente rejeita as pessoas. Nós não devemos nem rejeitar as pessoas, segundo a temática, examinar tudo, não criar em tudo. Não devemos nem rejeitar as pessoas, porque isso é discriminação, isso é preconceito, né? Isso é crime. E não devemos também rejeitar o que elas estão dizendo e também não devemos aceitar tudo o que elas estão dizendo, até que o que elas estão dizendo e não estejam dizendo sejam levado, seja testado, seja provado. Esse provar aqui é a caloria que os metais das metalúrgicas recebem para abrirem mão das suas impurezas. Então tem que ser provado, mas não com um comportamento ateísta, né? Com um comportamento asceticismo, não, né? Com um comportamento agnóstico. Não é necessário fazer isso, né? Não é necessário fazer isso. Por isso, temos a recomendação, examinar em tudo, não creais em todo espírito. E esse fogo, e esta caloria, e este grau que vamos dar para analisar o que estamos ouvindo, o que estamos vendo, não é a nossa irritação, não é o nosso furor, não é a nossa carteirada na pessoa dizendo quem é você, né? Eu sou fulano de tal, eu sou formado, eu sou pastor da maior igreja, eu prego todo dia por aí, porque agora também tem isso, né? Os nossos pastores Ezequiel foi itinerante, eu tive o privilégio de ser itinerante e não é fácil, é algo assim, que um momento a gente para, né, pastor Ezequiel, para falar um pouquinho sobre isso aí, quem já foi itinerante, não é fácil. Mas uma coisa que não fazíamos é a forma como os nossos itinerantes, nossos popstar pregadores, né, pregadores, que eles estão se apresentando, estão trazendo verdades sobre Deus que não está registrado nem nas palavras de Deus e não tem também comprovações com a palavra de Deus. Então, se tudo que foi escrito para a nossa vida, tudo que está nesses 66 livros, tá? É o conteúdo suficiente para desenvolvermos uma vida saudável na esfera sentimental, social, espiritual, profissional. E entre todos os assuntos que cooperam para o nosso bem e que está registrado na Bíblia, tem esse aqui. E este precisa ser apresentado, certo? Precisa ser falado sobre isso. E por que então, eu já apresentei o porquê que nós temos que provar se o Espírito, eles são de Deus, né? Vamos apresentar aqui, gente,
vamos abordar o porquê. Vamos falar agora do porquê que temos que examinar tudo. Poxa, porque não é mais fácil a gente comer tudo? Não é mais fácil a gente receber tudo como de Deus? E para não ter problema, não é mais fácil então rejeitar tudo como se não fosse de Deus? Não é fácil não, gente. Isso vai complicar a nossa vida. Porque desde o jardim do Éden, que o pai da mentira já vem causando danos. Se não é Jesus Cristo, nós estávamos com um problema, tá? Infinitamente impossível de ser resolvido. Mas Jesus Cristo nos justificou. Ele acertou o que essa serpente fez. Tá? Agora, lembra o que Jesus disse quando faz a pergunta para os demais discípulos, né? Que falam, o que dizem acerca do Filho do Homem? Todos eles deram a sua resposta. Pedro ficou por último, mas se manifestou. E quando Pedro se manifesta, eu só estou pegando a parte que vem sincronizar com essa temática. Ele diz: Pedro, não foi a carne e nem o sangue que te revelou. Não foi. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não revelou a carne e nem o sangue, mas meu Pai que está no céu. Então, o que Jesus está denunciando aí, eu acredito que eu não estou sendo aqui extremista em dizer o que Jesus está denunciando, é que carne e sangue, que é a figura de linguagem para se referir à natureza corrupta do homem, a natureza corrupta que já vem com o homem no nascer, né? O homem, ele não é pecador somente pelo pecado de origem. Quando eu falo de origem, usando aqui a linguagem técnica, teológica, é o pecado que vem de fora para dentro. Mas o homem necessita de Jesus Cristo também, porque há nele o pecado original. Já nasce com ele, já vem com ele, mesmo que ele não beba, mesmo que ele não fume, mesmo que ele não seja pecador, mesmo que ele, desenvolva uma vida pacífica entre os homens. Mas esse homem, enquanto ele não crê no sacrifício de Jesus Cristo e não confessar ele como Salvador, ele está proposto a ir para o inferno. Porque há neste homem, há nesta natureza humana, o vírus da corrupção. Tudo isso para dizer, então, que Jesus denuncia, não foi a carne nem o sangue. Então, gente, carne revela. Carne e sangue fala em nome de Deus. Carne e sangue desenvolve uma capacidade de persuasão que é capaz de nos enganar, é capaz de interferir em áreas específicas ou em todas as áreas da nossa vida e nos conduzir a um colapso familiar, a uma destruição ministerial. Quantas pessoas, se tivesse a oportunidade e coragem, nesse momento, estaria nos informando e nos mostrando, no sentido da linguagem, as marcas que carregam por terem sido enganados, por terem sido influenciados pela carne e o sangue. O que era mentira, falando a verdade. E qual era a verdade? Uma verdade, como já disse, para não ser repetitivo, trechos de verdade.
E aí entra o nome de Deus, e eu estou batendo nessa tecla. Nós deveríamos, agora eu vou falar deste momento que recebemos a revelação, porque o contexto sagrado também está sendo deturpado. A maneira como estamos interpretando o texto está bem distante daquilo que Deus disse, está bem distante da forma como Deus disse aos escritores. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo inspirou também expressões, inspirou também palavras. E quando eu estou sendo convidado para fazer uma live sobre essa questão da tradução, que graças a Deus os tradutores bem intencionados estão lançando hoje no mercado vários tipos de Bíblia, né? E muitos tradutores com boas intenções para facilitar mais uma linguagem, né? Para deixar mais acessível, para ajudar o leitor analfabeto, no sentido da leitura religiosa, a ter uma dedicação pela leitura, de uma compreensão. Até aí tudo bem, eu compreendo, mas o que eu estou apresentando é quando os tradutores, não encontrando uma interpretação do hebraico que foi para o grego, do grego para o aramaico, quando eles não encontram uma tradução, uma versão adequada, eles traduzem aquela palavra, ou aquele texto original, dentro de um conceito pessoal, dentro de suas culturas, dentro daquilo que ele acha, dentro da forma como ele foi criado, dentro da sua percepção sensorial. Ou seja, a forma como ele enxerga o mundo, ele coloca ali uma interpretação. E aí, neste momento, que de uma forma simples, eu pego um texto sagrado, né, e parto para uma aplicação, para uma aplicação como a hermenêutica, né, usando a exegese que se usa, mas de uma forma bem distante daquilo que Deus diz, da informação real que o texto quer transmitir, certo? Então, tudo isso para dizer que também devemos, isso não deve nos esfriar, porque você vai lembrar que o que faz o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses falar, examinar e tudo, né, ele está antes, no versículo 19, ele diz, não extingais o Espírito Santo. Então, a ação do Espírito Santo, o mover, até porque essa ausência do agir do Espírito Santo que permite esses profissionais de púlpito, que permite esses especialistas em profecia, que permite esses enganadores mentirosos, né, apresentarem uma mentira como verdade. Inicia lá uma aplicação de 5, 10 minutos com coisas que nos convencem, e depois o resto, meu irmão, não serve para outra coisa a não ser para eles alcançarem seus objetivos, porque, como diz o pastor Ezequiel, eles vivem disso, eles ganham disso, eles vivem disso, né? Digno é o obreiro de seu salário, não pode atar a boca do boi que debulha. Mas o que nós estamos vendo aí já é algo que foge do conceito salarial, da remuneração, né, que o obreiro, ou aquele que vive do Evangelho, tenha direito. E agora, falando do dom também, a carne e o sangue têm prejudicado
carne e sangue, quando entra nas coisas de Deus, porque, gente, tudo passa pelas emoções. Seria uma aberração dizer que no curso, enquanto usado por Deus, em momentos específicos, eu não esteja, ou você não esteja fazendo uso das emoções, do uso das suas faculdades mentais, mas é claro que você está fazendo uso disso. Tá? O que não pode é permitir, justamente por estarmos fazendo uso da razão, temos a capacidade do autocontrole. Me perdoem quem diz que enquanto nós estamos profetizando, a gente perde a noção, a gente, não há como, não há como, né? A gente tem que, como diz o desenho, muito devagar, temos que caminhar muito devagar, caminhar e devagar nesta hora, muita calma nesta hora, né? Devagar nesta hora. Então, meus amados irmãos e amigos, pastores que estão aí nos acompanhando, esta questão, carne e sangue, interfere demais. E graças a Deus que as outras respostas veio da carne e do sangue. As outras respostas veio daquilo que os homens sabem. E nesse mesmo texto nós temos uma outra vertente aí. Perceba que alguns dizem assim, estão dizendo que tu é profeta, outros dizem que tu é Elias, outro diz que tu é tu é Moisés e aí por diante. Bom, tudo isso para dizer, você imagine quando você está você é alvo de uma profecia, principalmente por pessoas que conhecem a sua vida. Eu não estou dizendo que pessoas conhecidas não possam ser usadas. Eu me refiro a eu me refiro ao comportamento de quem desenvolve o conhecimento. Eu vou explicar. E é por isso que nós temos que examinar e temos que provar. É a carne e o sangue que está falando? Ok. O mesmo Jesus que tem que esse discernimento, que examinou que a resposta de Pedro foi revelação de Deus, o mesmo Jesus examina e percebe que o diabo está usando a boca de Pedro e diz para trás de mim, Satanás. Ele não se dirige a Pedro, mas se dirige ao espírito oportunista que naquele momento ele está usando a boca de Pedro, algumas horas depois, para desviar Jesus da rota da salvação, que era a cruz. Então o texto também apresenta, em Mateus 17 aí, Mateus 16 em seus versículos, que existe aquela situação, né, quando o meio de se dizer a verdade para alguém é transformar o que é de conhecimento íntimo em expressões espirituais. Expressões espirituais, né? Então, as pessoas recebem informações, as pessoas agregam informações acerca de determinadas coisas e, dependendo do sentimento das pessoas que estão agregando essas coisas, estão acumulando, dependendo do sentimento, por favor, faça uso da maturidade. E se esse sentimento não for saudável com a pessoa que faz parte da informação, essa pessoa pode transformar esse aviso como se fosse de Deus. Olha, eu estou falando para você, ou assim diz o Senhor, Deus me mandou lhe dizer, e na verdade não foi Deus que mandou dizer coisa nenhuma. Meu Deus do céu, por que não diz, olha, eu estou sabendo de determinada coisa, né? Eu fiquei sabendo disso, e aí
orando por você, Deus tratou algo ao meu coração, eu quero orar com você, eu quero falar com você, eu quero te aconselhar. Poxa, gente, por que nós temos que desenvolver as características do falso profeta? Porque o falso profeta não é apenas aqueles que andam de casa em casa, falando que Deus não veio em carne, que é isso que João vai apresentar o anticristo lá. O falso profeta também, ele pode se manifestar nesse momento. Estou recebendo aqui uma informação lá de Guarujá, dos resultados das nossas lives aí, né? Estamos com 24, né? 24 compartilhamentos. Deus abençoe, muito obrigado. Eu estou aqui, está muito difícil captar aqui as mensagens, né? Mas eu acredito que já estamos revendo novamente. A missionária da Distrital de Rio Preto, missionária Maria, Shalom Adonai, obrigado pela sua motivação, seu interesse em estar nessa live. Então, nós precisamos ser mais prudentes, examinar. A palavra discernir, sinônimo de discernir, é prudência, é cautela, é cuidado, sabe? Sinônimo de examinar, é fazer distinção, não discriminação. A discriminação acontece quando eu, por gostar, aceito, e quando eu não gosto, eu não aceito. Aí é discriminação. Distinção se faz quando, mesmo gostando ou não gostando, nós damos a devida atenção, como os irmãos davam ao que Paulo dizia lá em Bereia, mas, após esse encerramento, ou durante, eles analisavam tudo pelas Escrituras. Tá? Então, devemos fazer uso deste comportamento saudável, né? Examinar, ter prudência, porque as pessoas estão comprando informação. Vocês vão lembrar, eu não tenho versículo aqui, isso aqui não é script não, mas se vocês tiverem, me ajude. Quando Neemias diz assim, eu percebi, né, que não era Deus que falava comigo. Sabe, gente, em aquela época, o Espírito Santo não havia sido derramado. O Espírito Santo atuava de forma específica. Mas a palavra percebi aí, ele está fazendo uso da capacidade mental. Ele faz uso justamente do que os irmãos de Bereia fez. Analisava tudo dentro da Escritura. Perceba que ele diz assim, que homem seria eu que entraria no templo e viveria? Porque ele conhece as leis cerimoniais. Ele conhece as leis, os preceitos da relação com o tabernáculo, do templo, certo? Ele não pode entrar, mas ele está sendo convidado a ir até o templo. Ele está sendo orientado a fugir. Por que Tobias e Sambalate faz isso? O contexto histórico de tudo isso é porque os judeus, sempre marcados por verdadeiros profetas, né? Os judeus sempre assessorados por grandes homens de Deus como Jeremias, né? Como Amós, que não tinha genética, né? Profética e nem havia estudado, né? Em algum núcleo para profeta, como estudavam os alunos de Eliseu, mas Deus o chamou para ser profeta, né? O que falar do profeta Isaías, o que falar de Zacarias, o que falar do profeta Ageu? Gente, tem homens de Deus no nosso meio, tem mulheres de Deus no nosso meio, mas, gente, eu acredito que quase na maioria temos mais mentirosos, temos mais falsos profetas, tá? Do que verdadeiros, certo? Naquela época já tinha. Então, Tobias e Sambalate subornaram. Esta palavra me gerou escândalo, gera escândalo, subornar. Né? É o jeitinho brasileiro. Tudo virou corrupção, né? Descobriram a corrupção aí nos clubes esportivos, CBF, né?
hoje há corrupção, isso nem se fala na política, né? Quer aprender a ser corrupto, né? Eu não vou nem dar o endereço para você da escola, porque você já sabe. Compreende como é que é? Está entendendo? Até no sistema religioso a corrupção. Tem um profeta que foi subornado. Eu não sei se ofereceram uma vaga para ele, eu não sei se deram uma grana para ele. Eu sei que o texto diz que Tobias e Sanbalate o subornaram. Está entendendo? Eles estão... o tempo fica parado por 15 anos e agora os caras estão contra. Entendeu? Eles não querem que os judeus terminem aquilo. E são samaritanos, são judeus também. Aquela briga, né? Um vai para o cativeiro, o outro fica. O que vem com sotaque. Eles entendem que não são mais legítimos. E os samaritanos também, que ficou aquele estado religioso, né? Extremamente religioso, né? Quando decidimos conservar a religiosidade. E isso tudo gera um impasse nesta relação. E aí eles partem para esta estratégia. Eu estou indo para o encerramento. Certo? Então, note que nós precisamos fazer uso. Temos que examinar tudo sim. Quem falou que não podemos examinar? Quem falou que se nós começar a examinar, o culto vai esfriar? Porque vai esfriar coisa nenhuma. Está entendendo? O que você não pode ficar fazendo julgamento crítico. O pastor está pregando e fica aquele cochicho, né? Desculpa a expressão aqui. Fica aquele comentário, né? Esse comportamento ridículo de pessoas mal educadas, desrespeitosas, né? É que os pastores atuais, eles desenvolvem uma certa tolerância. Mas na minha época, esse tagarela, ele era convidado em algum momento, se tivesse alguma coisa a dizer, e se isso que estava, né, ali conversando era algo aproveitoso, ele era convidado a dizer para toda a congregação, né? Graças a Deus que hoje os pastores são mais tolerantes, e tem que ser mesmo, porque senão não fica ninguém na igreja, né? Então, mas existe isso. Naquela época era o pé de ouvido, agora é o tablet, porque tem internet, né? Tem internet dentro dos templos, tem a internet móvel. Então, o que está esfriando não é o fato de se ouvir e conferir nas escrituras. O que está esfriando é porque enquanto se está pregando, esta determinada pessoa, né, elas estão simplesmente, elas não foram ali para ouvir a voz de Deus. É por isso que a igreja hoje, quando eu falo que há quantidade, falta qualidade, porque uma pessoa que fica, não separa da rede social, nem na hora do culto, ainda que o culto esteja transmitindo, né? Mas deveria se ter um critério, uma educação nesse momento, pode ter certeza que a vida dessa pessoa não tem como melhorar. E sim piorar mesmo. Não é isso que não estamos... não é essa a ideologia aqui. Mas eu estou falando daquilo que vem trazendo um mal no nosso meio. Aquilo que vem interferindo na nossa relação, no nosso casamento, no nosso trabalho, no nosso serviço. Se larga da esposa porque não, Deus falou comigo para largar. Se larga do marido e volta de novo e larga de novo. Hoje casamento é igual tirar a camisa e colocar a camisa. Tá mais fácil ainda, né? Uma hora eu vou, uma hora eu volto, uma hora Deus me deu um sonho para ficar aqui, outra hora, meu pastor, eles nem satisfação dá. Quando você vê os espirituais, eles já estão na outra igreja. Lembra daquele grupo que tinha na igreja de Corinto, né? Um era de Paulo, outro de Pedro, um de apóstolo e outro era de Cristo. Aqueles que afirmavam ser de Cristo eram os piores, pior do que os de Paulo, pior do que os de Pedro e pior do que os de Apolo, porque os de Apolo, de Pedro
e de Paulo ainda tinha um pouco de temor, eles só defendiam, né, os seus ícones, os seus líderes, né? Agora, os de Cristo, eles não se submetiam a ninguém, entendeu? Esse negócio de pastor, esse negócio que eu estou indo, eu quero a sua bênção, naquela época não existia, já não existia. E essa geração, ela convive entre nós. Uma geração que quando chega dentro de casa, aí ele começa a arrumar as coisas, a mulher diz assim, escuta, você vai trabalhar hoje à noite? Ele diz, não, estou indo embora. Mas como que você está indo embora, rapaz? Deus falou comigo na esquina que eu tenho que ir embora. É uma coisa assim, terrível, terrível, terrível. Tá? E outras áreas que estamos sendo afetados de forma violenta, contrapartida, Deus está dizendo algo que ainda que não era o que gostaríamos de ouvir, e quando eu falo não era o que gostaria de ouvir, me veio a lembrança, não sei se vocês vão lembrar, no livro de 1 Reis 22 vai falar do rei de Israel e Josafá. E aí eles precisam consultar a direção de Deus, né? E aí Josafá diz, escuta, não há um profeta que possamos consultar para saber se vamos a Ramote Gileade? O que tem alguém? Tem Micaías aí. Sabe o que Josafá diz? Este cara não gosta de mim. Esse profeta, sempre quando ele fala, ele só fala coisa ruim, ele não fala coisa boa. Mas Micaías, ele era o profeta de Deus. Lembra quando eu disse, quando desenvolvemos a resistência à mensagem, não porque ela não é de Deus, é resistência à pessoa. O nosso aceitar e o nosso e a nossa reputação à mensagem está relacionado a quem está falando. E Josafá desenvolve esse comportamento. Aí quem vai buscar o profeta diz assim, olha, está todo mundo falando coisa bonita para o rei, está todo mundo falando coisas que está deixando o rei alegre. Ó, veja o que você vai falar. Perceba que o texto vai dizer que em algum momento o profeta ele é afetado por esta maioria. Aí quando Josafá diz assim, aí, o que você tem a dizer? Ele diz, pode subir, vocês vão ganhar a guerra. Aí Josafá, ele não dá para entender, ele cai em contradição, ele diz assim, eu conjuro-te, fale a verdade, né? Fale a verdade, não minta. Porque ele está estranhando, é a primeira vez, né, que aquele corrupto está ouvindo algo assim, ele está dizendo, tem alguma coisa errada aqui, né? E aí, quando o profeta entrega a mensagem, ele diz assim, eu não falei para você? O rei diz, eu não falei para você que ele nunca fala coisa boa? Então, esse comportamento, ele se desenvolve nos nossos dias, tá? Um comportamento que, em algum momento, a pessoa é subordinada, e se a pessoa estiver falando por interesse de alguma coisa, e quando a pessoa está pregando, esse suborno, ele pode partir dos nossos próprios interesses, principalmente quando temos aquela meta financeira para alcançar e não queremos fazer uso da verdade, então a gente pega um texto sem contexto, transformando em pretexto para tirar o nosso dinheiro. E aí, né? Então, de certa forma, estamos desenvolvendo, nesse momento, algo ilegítimo. Não fomos chamados para isso. Diga a verdade. Diga que precisamos. Diga que o dinheiro é para isso. Não precisamos dizer que o dinheiro é para o aluguel, quando na verdade é para a nossa viagem. Não precisa dizer que criar uma situação, né? Criar um quadro de miséria, de pobreza, né? Para sensibilizar as pessoas que estão ali naquele momento. Por que não falar a verdade? Deus, ele opera na verdade. O diabo opera na mentira. E se estamos fazendo uso da mentira, então nos transformamos naquele momento num falso profeta, né? Num enganador.
Então, e partindo para o encerramento, examinai tudo, e não, olha a negativa, e não creais, tá? Não creais. Por favor, não se torne um ateu. Não se torne um ascético, né? Daquele que estuda tudo, acredita por um tempo em alguma coisa, e aí, quando houve algo, um conhecimento novo que não tem nenhum fundamento bíblico, e principalmente quando isso vem ao encontro, né, de suas vaidades pessoais, né, então entra um novo conceito, né? Então, eu quero encerrar dizendo o porquê que nós precisamos também examinar, porque tem espírito enganador. Lembra que eu falei de Atos 16? Quem estava atuando naquela moça era um demônio. Gente, se o homem usando a sua carne e sangue já traz problema, imagine um oportunista querendo tirar proveito da nossa fé e fazendo uso de um decoro vocativo que faz parte da nossa convivência religiosa, alcança e passa a nos explorar emocionalmente, financeiramente, mentalmente, por que não dizer físico, né? Físico. Você olha certas coisas que acontecem, né? Mulheres, pessoas que foram violentadas, né? Porque foram convencidas que deveriam, né, deitar com seus líderes porque faziam parte de um cerimonial de purificação, ou desgraça, né? Eu não sei se é espírito de engano, eu sei se é espírito de prostituição, é espírito de promiscuidade mesmo, né? De ambas partes, né? De ambas partes. Encerrando aqui para dizer que Satanás atua assim. O diabo, ele é um psicólogo por excelência. Satanás não sabe o que a gente pensa, mas ele analisa o que você fala, seu comportamento dentro de casa. Você não tem, só está você dentro do carro, mas você está se relacionando com você mesmo. E quando você está se relacionando com você mesmo, você acaba sussurrando, falando consigo mesmo, né? De repente você começa a se queixar, de repente você começa a manifestar um desejo. E Satanás é terrível. Satanás, ele não vai de forma imediata, né, nos levar à derrota. Satanás, primeiro, ele vai nos atrair para algo que chame a nossa atenção. Primeiro, ele vai nos atrair para uma campina verdejante, que depois de algumas décadas, né, vai haver guerra dos 9 reis, e aí a decisão de Ló vai ser revelado o quanto foi errado, né? Satanás, ele não vai, de primeira instância, provocar decepção. Não, ele é estratégia. Ele vai fazer de tudo, ele vai te alimentar. Ele vai te alimentar. Ele vai te cozinhar no banho-maria, como diz o adágio popular, com fogo baixo, tá entendendo? Até a carne ficar bem molinha. E vai te enganando, e vai tirando, e vai tomando, e você, de forma simples, não fazendo uso do discernimento, não provando se o Espírito são de Deus, parado no tempo, desatualizado, né? Desatualizado, atualizado com os meios, né? Já digo, os meios atuais, né? Na comunicação, e atualizado no manuseio dos aparelhos, dos aplicativos, né? Mas desatualizado das coisas de Deus. Você precisa se atualizar, e para você se atualizar, para você sobreviver nesse momento, nós estamos vivendo o momento mais perigoso de todos os séculos. Jesus Cristo disse que essa geração, ela ia sofrer um juízo pior do que a geração do passado. Uma geração que conhece
uma geração que lê, uma geração que fala de Deus, mas não fala com Deus, uma geração que prega sobre Deus, mas não vive o que prega, uma geração técnica, uma geração especializada, uma geração treinada para mentir, treinada para enganar. E os grandes homens de Deus, as mulheres de Deus, estão tendo dificuldades. Nunca os pregadores, os verdadeiros ensinadores, os verdadeiros pastores, aqueles que não foram apadrinhados, foram chamados, aqueles que não estão fazendo do púlpito um cabide de emprego, está entendendo? Esses estão desenvolvendo um ministério cristocêntrico, estão passando por um perrengue, estão sofrendo, porque os falsos profetas, as falsas profecias, as pregações deturpadas, dizendo que não é assim, dizendo que não precisa disso, dizendo que o que era pecado não é pecado mais, né? O adultério virou comum, né? O crente viciado, o vício era algo que era tratado pelos cristãos como uma área de libertação. E hoje nós estamos vivendo com uma comunidade cristã viciada em todo tipo de vício que eu não quero nem descrever para não gerar escândalo aqui. Como os dias mudaram, como os tempos mudaram o comportamento do povo de Deus. E nesta oportunidade, enquanto os homens de Deus, os verdadeiros homens de Deus, que eu quero ir ao encontro de vocês e reconhecer os trabalhos que vocês prestam, estão tendo dificuldade de atrair, estão tendo dificuldades para se relacionar com essa geração. Os mentirosos, os falsos profetas, eles estão nadando de braçada, enquanto alguém murmura quando se pede um valor para se investir na casa de Deus. A falsa profecia está promovendo patrocínios de carros caríssimos por aqueles que podem fazer isso. Enquanto verdadeiros homens de Deus estão orando, pedindo a Deus as providências, né? Os falsos profetas, os enganadores, as profecias de trechos de verdade, mas com conteúdo de mentira, está sendo disseminada, está sendo recebido como se fosse de Deus. E pior do que tudo isso, é uma geração que não quer entender que é bíblico. O pedacinho que você pegou, a parte que você assistiu, vai edificar a sua vida. Não aceite tudo, não rejeite tudo. Nem tudo é de Deus. Nem tudo é de Deus. Mas também tem muita coisa de Deus. E como conviver diante do confronto entre o certo e o errado, a verdade e a mentira, o precioso e o vil, o verdadeiro profeta e o falso profeta. Como conviver diante dessa situação que o Espírito de Deus se manifesta, mas na oportunidade demônios usam pessoas, como usou aquela moça, para dizer verdades para Pedro, porém desenvolvendo toda uma logística, todo um conteúdo de mentira, mas porque estava dando resultado para os seus patrões, né? Como estava dando dinheiro e na Septuaginta, a palavra adivinhar, ela é traduzida por falso profeta, né? Nessa tradução vem aí o adivinhar. Na Septuaginta está aí
identificando como falso profeta. Dava muito lucro, dava muito dinheiro ali. Aí chega o homem de Deus, pagou um preço, viu, gente? Quando você parte para examinar, quando você parte para provar, aí você é considerado aquele cara chato, não gosto dele, não gosto dela. Você não gosta dele porque não faz ele de bobo, né? Você não gosta dela porque ela não cai nas suas mentiras, não é uma idiota, né? Não é uma besta, né? Não é uma carente que anda atrás de casamento e aí tudo que escuta é Deus que dá. Aí, quando aparece lá aqueles que só vai no lugar certo, aonde tem uma presa fácil, dá-se uma rasteira. Aí depois da rasteira, né? Aí não, era de Deus e deixa de ser de Deus. Tá entendendo? Quer dizer, quando você estabelece esse critério na sua vida de examinar e provar se o Espírito são de Deus, então você não será bem. Não olharão para você com bons olhos. Pedro, Paulo e Silas era para ser aplaudido. Paulo e Silas não era para parar na prisão. Mas diferente de ser ovacionado, pararam na prisão, pagaram um preço terrível, mas em toda aquela situação, o plano da salvação não foi interrompido. Levanta sua cabeça e que você possa continuar fazendo tudo que você escuta, tudo que você ouve. Use a Escritura Sagrada. Seja um cristão bereano. Atos 17, em seus versículos. Deus Pai, que tua graça, que a sua autoridade espiritual nos conceda dons espiritual para nos dar essa capacidade de discernimento. Deus também aguça as nossas percepções sensoriais para que possamos, no ouvir, no olhar, identificar a mentira da verdade, o engano do verdadeiro. Deus nos ajuda, que a tua bênção esteja sobre nós e em nós, em nome de Jesus. Shalom, Adonai. Obrigado. Caiu muito.